formado pela UFRJ. Ele tem muitas ideias diferentes, contra clichês e tal. Vamos bater um papo aqui e o papo vai ser longo, porque temos aqui o nosso convidado hoje, o Ítalo Marcilli, senhoras e senhores. Aê! Fala, Ítalo, beleza? E aí, Emílio? Ó, o Instagram dele é @Ítalo Marcilli. Marcilli é com S é Mar e Cili, S-I-L-I. E tem também os vídeos do YouTube. Eu fiquei assistindo os vídeos do YouTube e ele tem... Como é que eu vou dizer pra você? Engajamento, notoriedade, e ele não é mimimi. Ele dá porrada. Ele é da porrada. Nem sempre, né? Não, nem sempre é porrada. É uma visão. É uma visão que você tem, não é? E é... Como é que eu vou dizer pra você? Diferente. Isso, é diferente. Algumas pessoas não vão concordar, Certo. outras vão, mas a vida é assim mesmo. E acho legal a gente trocar ideia e ter um programa que você fala pro Brasil inteiro e troca ideia. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, vamos fazer Paciência o quê? também, né? E ele falou uma coisa num dos programas lá, que ele diz o seguinte, que hoje em dia as pessoas não têm mais como se enganar. Por quê? Porque você tem informação em todo lugar, você tem teus vídeos, você tem outros vídeos na internet, você tem muito conteúdo para ir buscar. Google. E o conteúdo dele é legal, é legal. Ele é um cara, como é que você se considera bem conservador? Eu não sei... Outro dia, a repórter da Veja apareceu lá no meu consultório pra fazer uma entrevista extensa, ficou 1h30 lá comigo conversando e perguntou exatamente isso. Falou assim, você que é um conservador e tal, tá me recebendo aqui? Eu sou da Veja, etc, né? Tenho ideias liberais e tal. Eu falei, olha, bem, enfim, essa peixe de conservador não cabe muito pra mim, me parece. Não é querer fugir, não é querer ficar isentão, não, mas a ideia de conservador hoje, ela vem com uma série de preconceitos associados. Né? Então tem a caixinha dos conservadores, a caixinha dos liberais, a caixinha, sei lá, né, dos tradicionalistas e por aí vai. Francamente falando, Emília, assim, eu não me considero conservador porque, sei lá, né, o conservador parece que tem uma hegemonia de pensamento. E a minha ideia é o contrário disso. O que eu faço é olhar pra realidade, estar diante das pessoas, você tá entendendo? Tá diante de você e ouvir a tua história. E dentro da tua história, dentro da tua biografia, olhando pro que você pode fazer, para tuas potências, enfim, pros teus desejos, pegar isso aí e tentar direcionar pra um lugar melhor, pra um lugar de mais felicidade, entende? Então tem coisas que eu faço no consultório que arrepiariam os cabelos dos conservadores, entende? O pessoal ficaria louco, né? O pessoal ficaria louco, assim, um conservador, sei lá, mandando o sujeito fazer tal coisa. Eu não vou falar aqui, porque enfim. Né? Então assim, a minha visão é uma visão aberta para a realidade, né? A minha ideia é o contrário de fechar. Caso a caso. É caso a caso com uma matriz de pensamento tradicional. Aí sim, né? Não conservador, mas tradicional. Quer dizer, tem uma antropologia de fundo, que foi o que eu fui buscar. Então, veja, assim, eu sou psiquiatra, né? Tá. Mas a minha escola não é psicanalítica, a minha escola, sei lá, não é da psicologia dinâmica positiva. Eu fui lá atrás, né? Lá na Grécia, nos tomistas, enfim, na época medieval, peguei aquela filosofia tradicional, né, do que é o homem, olhando o homem, né, com as suas características sempre constantes, e a partir dessa realidade a gente desenvolve um trabalho. Da Grécia, essa que é a ideia. Tá, mas por que você acha que a sociedade ela desvalorizou tanto o homem como o cara que tá aqui, que deu pra... Esse homem que vem lá desde quando a gente era macaco, que fez todo esse conforto que a gente tem hoje, por que a gente virou algoz de nós mesmos? Por que você acha isso? Isso é um pêndulo, na verdade. Quer dizer, isso é uma coisa que não é de hoje, hein? Isso não é de hoje. Se você pega assim, isso é um pêndulo histórico. Sempre que a sociedade, né, ela tende para o progresso material, ela coloca o homem como aquele sujeito que consegue olhar para a realidade, olhar para as coisas, olhar, sei lá, para a matéria, olhar para a física, olhar para a natureza e consegue dar soluções ali, soluções tecnológicas mesmo. Porra, Emílio, a gente mandou homem pra Lua. Sim. Né? Sei lá, o nego não morre mais de pneumonia. A gente domina, por assim dizer, o mundo. É claro que quando a gente domina o mundo, você vai ter um pêndulo, o olhar do homem, ele vai tender pra gente mesmo e falar assim, cara, esse bicho é foda. Esse bicho é o fundamento de tudo. Só que a verdade é que a gente tem dor de barriga, a gente se olha no espelho, sabe que a gente é falso, sabe que a gente não vale um puto, sabe que a gente não vale nada. Então quando a gente desloca o eixo, né, da transcendência, ou seja, tem verdades fundamentais, verdades que nos transcendem, independente de religião, independente de crença, né, mas as sociedades todas foram construídas assim. Né? Você olha pra cima e fala, bicho, tem um negócio lá em cima que é constante, que é estável. E lá tá o fundamento de tudo. Foi de lá que a gente veio. Quando o homem tira o olho e olha aqui pra baixo e fala, cara, é o homem que é foda, cria uma incerteza brutal, uma incerteza absoluta. Porque se eu que sou esse sujeito que eu não valho nada, sou o fundamento do mundo, bicho, o mundo tá muito mal.
E daí vem, é um pulo, né, que a gente vai fazer aqui, mas daí vem a possibilidade das tiranias reais. Quer dizer, o homem, no final das contas, desesperançado de que tem uma força superior, que o transcende, que o ampara, que o conserva, né? Que tá olhando por ele, velando por ele, mas não é mais essa força superior. É meu vizinho, é meu vizinho que é um filho da puta igual a mim. Sou eu mesmo que sou um filho da puta igual a você. A gente não vale nada, cara. O que a gente vale, sinceramente falando? Mas você acha que a partir do momento que o homem, porque antigamente era Deus, né? Você tinha o Deus que era o cara que comandava tudo. A partir do momento que o homem passou a ser o comandante, você acha que aí virou essa treta? Quem virou o comandante atual, Emílio? A ciência contemporânea. Boa. Né? A ciência contemporânea. O homem normal, ele olha pra ciência contemporânea, olha pra um cientista lá de Harvard, né? Publicou na Nature. Puta, então é lei. É lei o caralho, né, Emílio? Se essa porra vareia toda hora, né? Sim. É cada hora de um jeito. Claro, porque a ciência, por definição, é isso. Sim. A ciência, ela tá aberta à falseabilidade. Isso. Então isso é definição de ciência. Quando a ciência, ela passa a ser o novo sacerdote, a gente tá frito, né? É o que acontece com o aquecimento global hoje. Todo mundo fala, não, mas a ciência fala que sim. E tem gente que diz que não. E é estudo e... Você tava falando que você bebeu da Grécia, né? E aí a gente tava... Rapaz, tem uma cachaça grega que é um negócio... É muito boa. E meu amigo... Não, mas é um pouco do estoicismo, não é? Também. Que é o mesmo momento que a gente tá vivendo, da gente não acreditar mais na instituição. E aí o cara começa a questionar, começa a olhar o outro e fala, meu, não dá pra controlar a vida do outro, né? Que a gente fica olhando muito rede social e a gente começa a falar, meu, como é que eu controlo a minha vida a partir de agora? Essa é a sua primeira linha de raciocínio? Cara, então, faz sentido que seja muita gente me perguntando nos stories se eu tenho uma raiz estoica, por assim dizer. Né? Mas não tenho. Curiosamente eu não tenho. Porque a raiz estoica, ela põe o homem também como centro de tudo. Os estoicos, no final das contas, são o quê? Só pra, né, enfim, os estoicos são o seguinte, olha, não, eu consigo, impavidamente, diante da realidade, me deixar um sujeito, né, por assim dizer, calmo, quieto, sereno, independente do que aconteça. Eu não sou desse, eu sou passional. Né? Eu acredito que o homem, ele tem um negócio chamado sentimento, ele tem paixão. Isso é um elemento, é uma ferramenta fundamental para o espírito humano. Os estoicos não acreditam nisso. Então tem uma... Né, tem uma história estoica que é o seguinte, né, um escravo estoico estava sendo torturado por um senhor, ia quebrar a perna, ele tinha que confessar lá um negócio, ia quebrar a perna, e na hora que quebra, ele vira e fala assim, quebrou. Fala, que ridículo isso, né? Como assim, quebrou? Porra, tu quebrou minha perna, cara. Tá maluco? Né? Então, a minha raiz não é estoica. Ela não é estoica. É uma raiz grega de olhar o homem e entender o seguinte, olha, bicho, tu e eu, a gente foi feito por um negócio chamado felicidade. Felicidade. Os estoicos, eles não têm essa ideia. Os estoicos, a finalidade dos estoicos é a passividade. Mas eu e você, a gente foi feito... É como se absorve. Aprecie com moderação. A gente foi feito pra felicidade, bicho. A felicidade ampla, plena, já aqui, de algum modo. Entendeu? Mas claro, já aqui de algum modo. Porque o Vitor Frankl, que é o psiquiatra lá, austríaco, foda pra cacete, você sabe? O Vitor Frankl. Lógico, claro. Eu que trouxe ele pra cá, porra. Ninguém conhecia. Você traduziu os livros dele, eu lembro, eu tava lá quando você traduziu. Exatamente. Ele fala, olha, bicho, você tem uma felicidade possível aqui, mas tem um sofrimento nesse mundo que é inevitável. E tu tem que aceitar essa porra de algum modo, entendeu? Não gostando disso, mas entendendo que faz parte da vida, cara. Hoje tu acordou com caganeira que eu sei. Tu tá com uma dor de dente aí, tu é feio. Assim, essa é a coisa, cara. Essa que é a coisa, cara. Dormir, velho. Mas, ô Ítalo, então você acredita que é na negatividade que a gente cresce? É na negatividade que a gente aprende? Só na negatividade? A negatividade, ela é uma espada. Né? O símbolo da negatividade é uma espada, né? E a espada, ela faz duas coisas, ela divide, ela separa. O sujeito que está caminhando já numa vida, por assim dizer, densa, íntegra, cheia de intensidade, de serviço, etc. Quando o sofrimento aparece para esse sujeito, ele pode melhorar. Um sujeito que está de treta na vida, quando o sofrimento aparece, ele afunda. O sofrimento, ele não é remédio. Isso a gente vê na nossa vida, a gente sabe, claro. Tem mãe, tem tia, tem a gente mesmo. Esposa. Depende. Então. Exato. Tem momentos na vida que a gente aparece um sofrimento pra gente, a gente curiosamente melhora. E tem horas na vida que aparece sofrimento e a gente piora. Não é isso? Isso vai dependendo do que você estava fazendo com a tua vida antes. O sofrimento, então, ele não cai como um remédio. Eu não sou desse que acredita assim, não, mas como é que é? Toma tua cruz, né? Sim. E vai tudo melhorar. Não é porra nenhuma. Dependendo do momento da vida, tu vai aparecer uma cruz pra tu, vai aparecer um sofrimento pra tu piora. E a gente sabe que é assim, né? Você acha que é melhor top, ser positivo... Obrigado. O Padre Quevedo de ser novo. Positivo ou negativo? Ou um balanço entre os dois, que a gente tava falando de positivismo. Então, maestro, é o seguinte, Tem uma live minha que eu falo de um negócio que não tem no Google, tá? Eu tenho um curso chamado que é dos 4 temperamentos. O 4 temperamentos tem no Google. Temperamento... Beleza? Temperamento humano. Sim. Okay? Tem uma coisa que não tem no Google que é o seguinte, né? Do mesmo jeito que a pessoa nasce com um temperamento específico, ou seja, você tem uma tendência mais à expansão, à contração, mais a secura, à umidade. Isso é uma característica. Cada um tem e vai morrer com aquilo. Tem uma outra coisa no ser humano que são os ecos interiores.
Então tem gente que tem uma tendência mais... Você conhece gente assim? Tem gente que tem uma tendência mais a ser boa. Tudo pra pessoa floresce. Então tem os ecos interiores, né? Algumas pessoas, elas têm uma tendência a jogar tudo pra cima e tudo cai num tipo de otimismo. A pessoa vê a vida de modo assim, tudo vai dar certo e é lá que eu me instalo bem. Sempre. Tá? Esse é um eco chamado katolos. É o nome do eco. Do grego, de universal. Embaixo tem outro eco, que é o nihil, do nada. Tem gente que se dá muito bem. Schopenhauer, por exemplo. Freud, por exemplo. Eu mesmo, por exemplo. Tem um elemento ali que o sujeito, a coisa cai na pessoa, ela já puxa pra baixo como quem se dá bem na destruição, no caos. Esse é um tipo de sujeito um pouco mais pessimista. E tem gente que tem os ecos horizontais, que não tá nem olhando para as coisas de cima nem para de baixo. A pessoa ou quer conservar bens materiais ou quer consumir os bens materiais. O sujeito que quer conservar os bens materiais é um materialista, que é ali que a vida dele tá bem. O cara gosta das coisas daqui, desse mundo, sacou? É o que faz sentido pra ele. Tu conhece gente assim? Talvez não sei se reconhece assim. Sim. Então, mas isso é um negócio que a gente não percebe muito e não avalia muito o temperamento das pessoas. Porque quando você conhece o teu e conhece da outra pessoa, acabou briga, acabou tudo. Porque é o jeito que cada um vê a vida. Sim. E hoje em dia parece que as pessoas não estão querendo ver isso. Tá todo mundo querendo achar que todo mundo é igual e tem o mesmo pensamento. Essa é que é a cagada. A partir do momento que você fala, porra, esse cara tem uma vida dele, ele vê a vida do jeito que ele... E você não muda, é difícil a gente mudar. Nem a gente. Né? É um trabalho... Pô, você vai falar, vou mudar agora, vou mudar o Emílio que nasceu. Que... Sim. Que é o que a gente mais faz, né? Na relação. Casamento. Falar, eu vou mudar. Casamento. Você Casamento nunca é vai isso. mudar, A pergunta que porra. eu faço é, mas por que mudar teu jeito? Perder sua Tem essência, coisa que a gente porra. tem que mudar mesmo, né? E a Mas tem gente- coisa que você não vai mudar, você não vai conseguir, não é desejável sequer que mude. Aí você fala assim, pessimista ou otimista? O que é tudo pra responder o seguinte, olha, tem gente que tem um pensamento de tipo mais destrutivo. Sim. E você vai ter que se ver com isso pra construir tua biografia. Você vai ter que se ver com isso pra construir tuas relações aí, a tua felicidade aí. Mas esses pensamentos destrutivos, ele não significa que o cara pode chegar a suicídio nem nada disso. Não tem necessariamente a ver com isso. Sim. Porque um sujeito otimista pode também, né? Mas o sujeito otimista, alegrão, acho que quando começa a dar errado, ele pode se desesperar. Entendi. Ah, sim. Então é um jeito como a realidade cai em você. Em algumas pessoas a realidade Bigorna da realidade. vai cair mais pra baixo, outras vai cair mais pra cima, outras vai cair horizontal. O cara não se põe essas questões. Às vezes o cara é assim, cara, eu quero trepar e fuder e beber, isso pra mim é o que importa. Tem gente que é assim, tem gente que, cara, diante dessas realidades, ele não é isso que ele quer. Certo. Aí vai ter gente perguntando, não, Ítalo, sério que tem gente que não quer isso? Tem gente que não Tem. quer isso. Exatamente. É um Tem gente que resgate quer pra outras coisas, essência da pessoa, né? Que você trabalha. Você coloca meio num PowerPoint as Eu emoções. tava falando com a Emília que, olha, é olhar pra pessoa, pro ser humano, e não vir com um quadrinho. Ah, sou conservador, Sei. sou liberal, sou esquerdista, É sou o que a pelo gente tenta sovaco. fazer é Eu falei, enquadrar cara, as pessoas Boa. num rótulo o tempo inteiro. Até fazem isso com você. Fazem. Agora é o seguinte, rótulo serve pra quê? Pra tempero na prateleira. Rótulo serve pra você botar orégano, cominho, né, tomilho. Pra isso serve rótulo. Por quê? Porque orégano, cominho e tominho é aquilo mesmo. Ser humano é isso, cara. Perfeito. Não é. Você vai rotular alguém? Uma O Emílio hora não deixou. montado no relógio. Ele não deixou molhar o bico, porque não é isso. Pra mim é justamente É ao isso aí. contrário. Eu me preocupo com você. Por Ó. quá? Porque você transforma a vida de muitas pessoas. Tá. E tem uma porrada de nego cagando regra na internet. Tem. Muita gente motivando e o caramba. E tem charlatão pra cacete. Quem está cuidando dessas pessoas? Quem te orienta, o psiquiatra, pra estar tão bem pra falar e endossar? Porque você também tem seus conflitos. E a gente só vê você nivelado com a emoção Jesus. No boa. flat. Entendeu o que eu tô te Essa falando? claro que eu entendi. Essa é uma boa pergunta. Então, olha só. É uma coisa também, né, assim, não é por nada, que é meio ruim falar da gente assim, né, no ar e tal. Mas não sei se vou o pessoal falar, tem interesse, vou mas, enfim, a questão é a seguinte, eu não falo de nada de verdade mesmo, eu não falo de nada que eu não tenha investigado por muito tempo. Né, apesar de eu ser novo, eu tô nessa porra já tem muito, sei lá, tem uns 15 anos que eu tô estudando a sério os negócios, tô observando a série, são quase 10 anos de olhar a gente no consultório 10 horas por dia, entendeu? Então eu só abro o bico, pra falar de coisas na internet daquilo que tem uma consistência, tem uma solidez mesmo, né? Ou seja, os assuntos que hoje eu tô estudando, hoje, eu não falo na internet, porque ainda estão abertos. Uhum. Os assuntos que eu tô investigando hoje, eu não falo. Agora, aqueles que eu tenho uma certa segurança pra falar, eu falo com toda a segurança do mundo. né? Perfeito. Então é isso. Eu sou aluno do Olavo de Carvalho. Lógico, pô. Né? Então, Por isso que... eu sou aluno do Olavo de Carvalho. Então, assim. Mas em 2013 eu conheci o Olavo, meu amigo Henrique Cal. Beijo, Henrique. Henrique Cal, neurologista, me apresentou o Olavo de Carvalho, os textos do Olavo de Carvalho em 2003.
Eu li aquela porra toda, assim, tudo. Em 2006 ou 2007, sei lá, eu mandei um e-mail pro Olavo, falando, professor, li tudo que o senhor escreveu, eu queria um asilo intelectual aí. Falei, né, conversando com ele por e-mail, assim. Aí foi E ele me respondeu amorosamente de primeira. Ele falou, pode vir aqui e tal, né, tem uma casinha do cachorro aqui, vai tudo bem, tal. Eu falei, professor, mas eu não tenho grana pra ir, assim, não vai ter como ficar hotel. Não, fica aqui em casa com a gente, tem a Roxane aqui, minha Todo esposa, mundo não sei fica o me quê. demonizando, porra, olha como é que eu sou. Um cara Porra, bom. meus alunos, contar eles essa vêm, história aí, meus alunos professor, vêm. Aí eu Porra. cheguei lá na casa do Olavo, já fiz a primeira cagada. Já cheguei, deu a porra do horário errado do voo, ele pegou 2 horas de carro pra me buscar, errado, precisou voltar. Falei, já cheguei fazendo merda aqui. Mas bem, depois deu tudo certo, cheguei na casa dele de noite. Primeira cena, eu chego no... Olavo de Carvalho, né? Certo. Chego Chego no escritório dele, tá o Olavo lá, no computadorzinho, fumando, assistindo um negócio na internet. O que ele tava assistindo? Chaves. Você. Clipe do Mamonas Assassino. Rindo pra caralho! Ele tava rindo pra caralho! Eu cheguei por trás dele, esses caras são gênios, pena que morreram. Aí me deu um abraço, dei um beijo nele lá. Porra, eu tenho um amor pelo Olavo, um amor assim de família pelo Olavo, assim, como se fosse um tio mesmo. E volte sempre, Então, vamos ele me caçar chamou os- várias vezes pra ir voltar Tem que lá, voltar, a gente volta, porra. eu volto lá com alguma frequência, Voltar. então. Morei com o Olavo e a rotina era, só pra responder a tua pergunta, eu chegava 11 horas da noite no escritório dele, que é era um anexo à casa dele, e ficava até 4 da manhã conversando. Fazia uma pergunta, feito um idiota, ó, tinha 21 anos lá, a primeira vez que eu fui, fazia uma pergunta, ele ficava 2, 3 horas respondendo. Eu anotava, gravava. Foi o grande momento, foi um dos grandes momentos da minha vida, né, francamente falando. Aquele sujeito leu tudo de psicologia que você possa imaginar. Tudo de psicologia que você possa imaginar. Literatura, tudo, né? Eu não entrei no Olavo pela questão política, Emílio. Então, assim, não foi o que me chamou a atenção em primeiro lugar, né? Foram os textos de filosofia dele. E, francamente falando, foi isso que eu fui lá pegar, né? O pessoal tem a ideia do Olavo, que o Olavo ele é furibundo, ele manda. Cara, ele jamais fez porra nenhuma. O Olavo não sabe onde é meu endereço, você tá entendendo? Assim, ele fala e quem quer chegar perto dele chega. Isso é o contrário de um guru. O pessoal é muito louco, né? Pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho. Olha o outro aí. Não, mas o Olavo é meio um guru, né? Porque as pessoas se achegam a ele. A ideia... Você viu o documentário do Osho, Emílio? Eu Tá vi. no Wild Netflix, Country. Vi. Você vê que a operação dos gurus, né? Dos gurus tradicionais é completamente diferente, né? Eles, de fato, têm uma entrada e um domínio, porque também o sujeito lá se deixa, né? Uma entrada e um domínio em várias dimensões na vida prática, na vida amorosa. O Olavo não tem zero disso, né? Ele fala na webcamzinha dele, publica livros e pronto, né? Ele não tem um instituto, né? Ele não tem um lugar onde você vai lá sofrer uma lavagem cerebral, por exemplo, né? Ele não tem práticas. Você vê o Osho, tinha práticas, claro. sim, Os gurus sim. têm isso. Os gurus, né? Essas ideias, né? Dos gurus, assim, você tem níveis de ascensão, de iniciação, no qual você vai, dependendo da convivência, de quanto você se entregue pro guru, você vai se aproximando de círculos mais próximos. Veja, o Olavo, ele não tem nada. O Olavo é um professor, ponto. Ele fala que é controverso. O que você acha das declarações que o cara fala que o cigarro não faz mal, que ele fala dos Beatles, isso é uma provocação? Qual que é a tua opinião? Isso pode ser. Terraplanismo. É pra Pode ser. pensar? Pode ser, né? Pode ser assim, ó. Uma das grandes mensagens é: a ciência contemporânea, ela não é mãe e mestra. Existe uma outra ciência. Existe a simbólica, existe a observação primária dos fatos. É isso. Esse é o chamado. Como você tem repertório, não? Você tem boas respostas. Então, pra mas tudo. isso... Mas isso o Ricardo Mas se não Felício tiver falou. também, O mas o Ricardo Ítalo- Felício falou a mesma coisa, o Ricardo Felício. Então, mas isso aí deixa a gente meio embananado, né? Nós, Fala comigo, Emílio. afegão médio. O afegão médio, como nós, pessoas bacanas, pessoas que querem o bem comum e tal, a gente fica embananado. Porque, por exemplo, quando você vê uma matéria, por exemplo, você pega a Globo News, Certo. ou o Jornal Nacional, o cara vai fazer uma matéria, sei lá, Reportagem. sei lá, desmatamento, incêndios. A gente né? acredita, né? Então, a gente acredita porque o cara, ele pega o cientista que vai corroborar com aquela tese, é o cara que tá falando da mesma ideia. Então ele fala, olha, tá pegando fogo no mundo, o mundo vai acabar, o aquecimento global vai acabar. Aí ele alarmismo. pega 2 cientistas para dizer, não, estou aqui com o cientista Isso. tal. É o cientista daquela tese, não é o outro. O especialista. Não é o especialista. Isso aí, especialista. O especialista que corrobora uma tese que o cara Sim. fez. E a gente fica muito perdido. Por quê? Porque medo. Vai o acreditar em quem? cenário que o cara coloca pra gente é o de destruição. É o caos, né? É que Caos. o mundo vai acabar. E aí o que acontece? Você vê hoje em dia todo mundo triste. Que a gente falou que é Não o vê? oposto do ser humano, que é a felicidade. A gente busca a felicidade, mas o cenário sempre é ruim. Ó, o Marcili, ele tem vídeos na internet, você pode entrar lá.
são muito legais. Aí ele tem esse pensamento dele, fala de um jeito fácil, você vai entender. Você pode entrar no YouTube, é Ítalo Marcilli, é M-A-R, Marcilli, S-I-L-I. Ele diz que ele observa as coisas. Eu acho legal as pessoas que observam. E ele tem as suas ideias. Tem muita gente falando, porra, como é que você, um cara legal, tal, não sei o quê, é discípulo do Olavo de Carvalho. Tem essa pecha, virou essa pecha do Olavo, né? Virou Cavaleiro agora. das Trevas. Isso. Ele virou um cara assim. Mas, o que nós vamos fazer? Eu acho, a rede social é muito complicado. Porque eu acho que a gente, não sei se é o brasileiro, se é o ser humano, eu não sei identificar muito, a gente é muito mesquinho. E a gente, principalmente em rede social, porque como é que eu vejo a rede social? A rede social, você fala bem de você, é um marketing pessoal e o resto tudo é ruim. E a nossa mesquinhez, ela vai muito fácil na rede social. Então é uma coisa que não vai funcionar muito bem, porque é todo mundo falando mal de alguém o tempo inteiro. Sim. E parece que essa mesquinhez, não sei se é humana, não sei se é do brasileiro, não sei se é o período que a gente está vivendo, a gente não consegue ver mais nada de bom no outro. É sempre ruim. Se não está pensando igual a mim, você é um bosta. Né? Você é um bosta. Por que isso, Ítalo? Você sabe que o Machado, nosso Machado de Assis, né? Ele com, sei lá, um século de antecedência, assim, num lance profético, ele esquadrinhou o que é a alma do brasileiro. Você pega no romance do Machado, tu não tem um personagem grande ali. Você não tem um personagem que tá olhando pro bem dos outros. Todos os personagens do Machado, eles estão olhando pra mesquinharia humana. E você vê, por que o Machado escreveu só isso? Porque ele não sabia escrever diferente? Óbvio que não, o bicho é um gênio, discípulo Stendhal, assim, o cara é um gênio, óbvio que ele podia ter escrito o que ele quisesse, mas ele tava querendo esquadrinhar a alma do brasileiro. O brasileiro é esse bicho. É um bicho estranho. Isso é um fenômeno nacional, Simular. tá? É um fenômeno nacional, né? No qual o nosso olho bate na pequenez, nosso olho bate naquilo que tem de menor, nosso olho bate e vai pro chão, né? No outro sujeito. A dificuldade que um brasileiro tem de olhar para um amigo, numa roda de amigos, e falar bem do amigo sem a piadinha, né? Sim, Sem o mas também, né? Mas também. O brasileiro não faz essa porra, né, Emília? Assim, é difícil você ver uma alma grande ali. Nas redes sociais é óbvio, isso fica amplificado de algum modo porque você não tem sequer o contato humano, você não tem a proximidade. A proximidade, a presença de um ser humano, ela constrange a gente, de algum modo, a olhar para um negócio chamado olho. Quando eu olho pro teu olho, Emília, assim, tem um mundo aí dentro, tem um universo profundo aí dentro, tem uma intimidade que eu, de algum modo, apreendo, me constrange, então eu tendo a ter ali uma trava, de algum modo. Na rede social não tem essa porra, né? Sou eu falando com cheio de papelão, sou eu falando só das minhas coisas mesmo, né? Sim. E ali fica revelada essa mesquinharia de um modo muito agudo, muito profundo. Isso acontece. Então, me parece que um dos grandes benefícios que a gente tem, né, que os formadores, né, os digital influencers têm, é um exercício pedagógico mesmo. Isso o Olavo ensina pra gente. A gente fala bem dos outros, a ser grato aos seus mestres. Sim. Isso eu falo nas lives e falo no... Tem técnica pra isso, né? Então, trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Né? Trabalha, bicho. Porque tu tá ocupado trabalhando, fazendo alguma coisa pros outros. O sirva a gente pode falar depois, né? O seja forte é fundamental também. Uma pessoa que é fraquinha, feinha, diminuidinha, essa pessoa ela tá com medo diante da vida, ela vai ter uma postura sempre reativa ou de vitimismo diante da vida. É sempre essa porra. Um bicho forte, uma mulher bonita, em geral eles estão mais seguros. Isso é uma bobeira falar que não, né? A consistência estética, a consistência física, elas dão um tipo de segurança primitiva, mas muito real. Um homem fracote, uma mulher feiosa, é óbvio que eles se posicionam no mundo, né, de um modo distante, né? Eles se posicionam no mundo de um modo temeroso, ou achando que alguém deve tudo a eles, deve protegê-los, né? Deve validá-los na sua insignificância. Então, ser forte é fundamental mesmo. Pra quê? Pra que tu seja uma pessoa, você tem um centro ali. Sim. E depois não encher o saco é uma outra coisa fundamental. Porque o que é um encher o saco? Encher o saco é o seguinte, é o jeito que olha pra realidade e não aceita a realidade. Não aceita a realidade. Fala, mas o café tá assim, tá fraco. Ah, mas esse ar, Emília, podia estar um pouquinho mais forte. Né? Ah, mas esse negócio tá na minha cabeça, nossa, prende demais. Falei, meu filho, mas a realidade é essa. Esse foi o mundo no qual eu entrei, essa é a realidade que eu herdo, e é a partir daqui que eu vou construir a minha história. O sujeito que quer negar a sua história, quer negar da onde veio, quer negar a sua origem, ele tá negando a si mesmo, porque como disse o Ortega, o filósofo espanhol Ortega y Gasset, ele disse com uma precisão fundamental, ele falou o seguinte, olha, eu sou, eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim. Essa é a segunda frase. É o que completa. Então, se eu olho para minha circunstância e não tento salvar, o que é salvar? É integrá-la na minha personalidade e a partir dali construir minha biografia. Se eu não faço isso, eu tô me negando a mim mesmo, eu não tô me salvando. Então, quando, né, um sujeito desse, que se diz uma minoria, ou de fato é uma minoria, ele nega a sua própria história,
achando que todo mundo tem que validá-lo, que todo mundo tem que defendê-lo, transferindo pro outro a responsabilidade sobre a sua própria vida. Vida histórica. Ele tá negando a si mesmo. Saiu no New York Times, isso é a nossa mesquinhez? Você acha que isso é a nossa mesquinhez? Tem algo disso, né? Tem, algo né? disso. A gente sempre acha o outro. Mas isso é o quê? É o país que foi colonizado? Eu não consigo... Eu nunca consegui investigar esse negócio, amigo. Eu mais nunca consigo rico, achar né? nada. A França é um país rico, então as pessoas respeitam mais. Elegante. É o doutor, bem né? sucedido, né? Sim, agora, você vê, pega a Índia, por exemplo. A Índia é um país paupérrimo, né? China é um país paupérrimo. E não tem essa... Quando você Não vai tem, analisar não os tem, textos, não tem essa mesquinharia do brasileiro. Me parece que a questão econômica Arraigado, não né? explica. Porque você vê entre os nossos bilionários e milionários, eu conheço eles, né? Assim, atendi e tal, enfim, convivo com eles. São mesquinhos, igualmente. Apesar de serem milionários. Né? Me parece que não é a grana o que conta. É um olhar mesmo. É um olhar de É o vira-lata. chip. É o Me chip. parece que sim. E que bem, paciência, isso é o que a gente tem. Vamos trabalhar a partir daí. Investigar? Vamos investigar. Mas é difícil mudar isso, hein? É difícil. Ora, esse é o nosso é um trabalho. trabalho. Esse é o nosso trabalho. É um trabalho. Mas me parece que tem um sentir nacional que já não tolera mais essa porra. Tem um sentir nacional que ainda de modo muito incipiente, de modo muito imaturo, né? De modo assim, ainda muito atabalhoado, atrapalhado. De algum modo olha... Reagindo. Assim, cara, essa porra de nego ficar passando a mão na minha cabeça o tempo todo, falar que eu sou um coitadinho, ficar me dando tudo, isso deu no saco. Isso deu no saco. Também acho. Né? Deu no saco. As nossas políticas, digo nossas não minhas, mas as políticas nacionais dos últimos 20 anos, pelo menos, política pública, né? São no sentido de aprofundar esse tipo de coisa. Aprofundar o vitimismo, aprofundar essa coisa assim de... Esse eu não dou conta. necessidade do Estado. Mas justamente é isso que as pessoas compram, né? Você pegar o Jeff Bezos, o cara da Amazon, ele coloca uma foto no quartinho dele e era uma foto que ele tava no fracasso e hoje ele vem no sucesso. Até o Emílio observou que na rede social é um marketing pessoal. As pessoas só se promovem lá naquele lugar. Você orienta as pessoas como se comportar na rede social? Eu não oriento nada, mas assim... Mas você passa esse conteúdo também? A coisa eu nunca contei uma história triste, eu era um sujeito que cortava a cana e de repente eu tô Pinto aqui. pequeno, cresceu. Exatamente, cresceu, exatamente. Essa coisa assim, isso é coisa que vem com os romances contemporâneos, né? O romance contemporâneo inaugura esse tipo de narrativa. O Napoleão é a primeira figura, ele era um soldado que vira imperador do mundo. Então é possível ser um analfabeto e virar presidente da república, sei lá. Boa. É uma coisa que tá aberta. A literatura, tudo. Você pode chegar lá. Nada tá na política sem que antes tenha entrado pela literatura. A literatura inaugura isso. O romance inaugura esse negócio pra gente. Só que isso virou um único tipo de contato com história. Né? Você vê esses coaches de palco, essa galera de palco, eles começam a falar, mas eu era triste, não sei quem morreu, não sei o que. Cara, é um tipo, você pode narrar a tua história a partir dessa narrativa de vitimismo. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, porque sempre você vai ter alguém tendo que te validar. Boa. Por que você não conta a tua história a partir dos mitos fundacionais de força e de amor, por exemplo? É um jeito? É um jeito de narrar a história. Você pega a literatura de outros países, eles narram a história assim. Você sabe que tem muitos comentários, evidentemente, já aproveitando a sua aula sobre o temperamento das pessoas. Alguns nos xingando muito, outros gostando, mas como nós aprendemos que cada um tem a sua vida e o seu temperamento, vamos respeitá-los, não é? E muita gente querendo saber das camadas. Sim. Então você entre no canal dele, que são 12 camadas. 12 camadas de ozônio. O canal dele tenho é as 12. Isso. Hã? Eu tenho as 12 camadas. Eu acho que tem um pouquinho mais. O canal do Ítalo, Faço isso é Ítalo Marcilli, é no YouTube, lá ele tem as lives, ele faz, aí você tem muita gente que tá se inscrevendo lá, você pode participar dos papos com ele. É Ítalo Marcilli no YouTube, Marcilli é Marcilli, M-A-R-S-I-L-I. Você fala que todo tímido, ele é egoísta. Por quê? Porque sim. Não, tô Não, brincando. não Zequinha, né, responda assim. Ai, gente, eu fiquei tímido com essa pergunta. Não, Aí, e você gente, inclusive outro imitador, ensina eu a quero responder pessoa a isso. perder essa timidez, né? Não, presta atenção. O que é um movimento de timidez? É o seguinte, né? Tem um movimento de timidez patológico, mas já é uma evolução disso, tá? Mas o tímido normal, né? O tímido, não vamos falar da patologia. O tímido normal, o que ele é? Não sei se que acha que tá todo mundo olhando pra ele o tempo todo, tá todo mundo julgando ele o tempo todo, né? Que o que ele vai falar vai cair numa régua e que essa pessoa tá maximamente interessada nele e que todas as coisas que ele diz, né? Cara, acorda, tu não é nada, ninguém tá nem olhando pra tu, entendeu? Só fala, ninguém não tá prestando atenção em você, entendeu? Então presta atenção, o sujeito que é um sujeito autorreferente, autocentrado, tudo orbita ao redor do seu umbigo, né? Esse sujeito, ele vai ter muita dificuldade de botar pra fora as ideias dele. Porque é óbvio. Imagina, se ele fala uma coisa que é equivocada, que não é engraçada.
que é antipática, que não é fofa, sei lá, cada um tem, né, o seu jeito. Se ele fala uma coisa assim que tá meio fora do padrão, e se ele tá pensando que o outro, né, vai julgá-lo. Ele não fala, ele fica quieto. Essa é a estrutura do tímido? Isso é a estrutura do tímido. Então, o que é um tímido em sala de aula? Ele diz, se eu falar, vai todo mundo achar que meu filhinho. Todo mundo já acha. Entendeu? E ninguém. Ao mesmo Então, tempo- mas as pessoas confundem também arrogância com segurança. Porque se você é Total. seguro daquilo que é, às vezes você pode parecer. Sim. Mas você acha que a gente, como réis mortais, a gente não respeita essa hierarquia que existe no mundo? Porque tudo é hierárquico. E a gente, às vezes, você quer. Por exemplo, que nem agora, outro dia a gente tava falando sobre gordofobia e tal, não sei o quê. É. Aí eu tava conversando com. As pessoas agora, elas querem incluir a estética como se fosse uma coisa inclusiva. Não é. A estética é porque você olha ou é belo ou não é belo. E a gente não tem como. E aí fica uma mentira. Fica mesmo. Aí a gente fica tudo mentiroso. E mentindo. Por quê? Porque o que é belo. Sim. Né? Sim. Porra, Emílio, refrigério ouvir isso. É Então, mesmo. mas por que a gente não aceita a hierarquia aqui, porra? Que o mundo tem os bilionários, É que, claro. né? Assim, teria que fazer uma análise histórica disso, dá pra fazer, né? Mas o fato é que a gente chegou Mas nesse o que é momento. quarta camada? Não é a quarta camada. Mas assim, o fato é que uma das ações de controle é você matar o princípio da hierarquia. Quando o sujeito ele não entende que tem a hierarquia, ele perde a percepção de que o mundo é hierárquico e é hierárquico mesmo. Olha, é Tudo. inegável. Você É. estudou no teu colégio, tinha moleque que era inteligente, tinha você, né? Do outro lado. Então assim, O professor dele, porra. mas claro, você Sim. tem a Gisele Bündchen, né? E tem Sim, eu. e a Marina. É claro, as coisas existem. Sim. Sim. E é uma coisa que é inegável. Agora, quando uma sociedade tem uma lesão na percepção, isso é percepção primária. O belo é belo e o feio é feio, tá? O inteligente é mais inteligente, o rápido é rápido e o lento é lento. Todo mundo sabe disso. Você, a gente é tudo igual, é apenas diferente, né? Assim, nem melhor nem pior, é apenas, né? Isso. Não, meu filho, como assim? Você quer se comparar com o Usain Bolt? Ele é mais veloz do que você. Sim. Simples assim. Isso não se nega. A Gisele Bündchen, né, é mais bonita que você. Isso não se nega. Né? A gente não nega essas coisas. Isso tudo é assim. Agora, quando o Groucho Marx, ele fala, né, o comediante fala assim, mas você vai acreditar em quê? Nos seus olhos ou no que eu tô dizendo? Isso é uma profecia também. A gente tá nesse mundo hoje. O mundo hoje é esse, no qual você precisa reafirmar várias vezes que a grama é verde e que o céu é azul. Né? Você precisa reafirmar várias vezes que a Gisele Bündchen é mais bonita que você. Claro, quando a gente perde essa capacidade, essa lesão, quando existe essa lesão na percepção, o homem tem a lesão da inteligência, porque nada está no intelecto sem que antes tenha passado pelos sentidos. Relativismo. Se eu nego aquilo que eu estou vendo, eu não consigo mais me orientar nesse mundo. Se eu não me oriento mais nesse mundo, eu preciso apelar para uma força que está para fora de mim. Ele tem que me dizer o que é. A realidade já não tem mais como me dizer o que ela é. Ela já não tem mais como me orientar. Bonito. Então eu preciso agora de um poder Do Estado, porra. Sim. tirânico. Exato. Mas claro que esse é o vem- princípio. Aí vem do a poder tirania, tirânico. né? É claro que é Aí mais vem a poder tirânico. tirania. Óbvio. Body positive, quando a pessoa coloca uma foto lá, ela tá se aceitando daquela forma. Sim. Ou ela tá se aceitando. Ou o morgado. Você Eu, colocar tô uma eu. foto de sunga e falar, meu. Não, de sunga também não, já é tá bom, de ridículo. berma, eu sou gordaço e eu Pô. tô muito feliz com a minha teta. Como você vê isso? Tem gente. Olha, assim, vamos lá. Um dos conceitos mais espancados na atualidade, ultrajados, é o conceito de empatia. Né? Há conceitos que vão sendo espancados, né, e vão sendo ultrajados e vão sendo usados assim de modo absolutamente desastroso. A empatia é um deles. Hoje, o que é empatia pro pessoal? Falou que eu sou formado na FRJ, pra esse carinha da FRJ. O que é empatia pros bem-pensantes? A empatia é o body positive. Você se aceita como você é desse jeito, né? Desse jeito. Então, olha só, tá nascendo um câncer aqui na minha garganta. Ah, deixa isso, é você. Ninguém vai pensar isso. Não. 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 Ninguém vai pensar isso. Ah, então, mas isso é doença, aí também não conta, né? Você tá Claro. comparando gordura com câncer? Não. Eu tô comparando um estado, presta atenção, eu tô comparando um estado que não é o estado de perfeição. Por quê? Por exemplo, obesidade. É o estado de perfeição? Não. Inclusive é uma doença. Ai, se liga. Inclusive é uma doença. Você fica mais lento, você tem mais comorbidade. Todo mundo sabe disso. É. Esteticamente é mais feio. Ei. Viu? Eu tô Ítalo, aqui, viu? como Eu tô você aqui morgado. ainda, viu? Mas não é. É. A coisa é É, assim. morgado. É claro que é, cara. Você sabe, todo mundo sabe Lógico disso. que é, pô. Assim, ó, eu não tô fazendo. Não precisa cortar Big Mac, não precisa cortar Coca-Cola. Aperta Lógico um que botão. não vou. Você prefere ser magro ou gordo? Aperta um botão, escolhe aí. Magro, lógico, senão eu vou Todo mundo morrer sabe daqui a disso. pouco.
Todo mundo sabe disso, mas isso é óbvio. É. Mas isso é a coisa mais óbvia do Sim, mundo. sim. Então o conceito de empatia, o que que é? Existe o conceito de empatia estática e dinâmica. É uma maldade hoje o que fazem, essa coisa da empatia estática. Ou seja, você é assim, o que que é isso? Se aceita. Isso é aceitar que você não tem capacidade de progredir. Mas, Você não tem vontade de mas a progredir. questão, às vezes, é que tem pessoas que estão nessa situação, que nem eu sou um gordaça, e o cara, eu vou fazer a Drama do cirurgia gordaça. bariátrica em breve, mas pessoas que nesse caminho até chegar à perfeição aí, vive numa tristeza, tipo, fala, puta, eu sou um bosta então, Não porque eu posso tô tirar a camisa gordo. pra ir na piscina. Não Vai vou na pegar praia. ninguém na vida. É. Então esse é o lance que talvez o Daniel tava falando de... você não vai aceitar, porque você não aceita ser você hoje o cara que você vai ser amanhã, certo? Claro, certo. Independente seja intelectualmente ou fisicamente. Então eu acredito que é nesse ponto aí de você aceitar e falar assim, tá, eu estou indo pra mudança, mas eu tô ok do jeito que eu tô. Isso é fundamental, que é uma decisão que eu precisei fazer no momento na vida. Ou eu estou falando em nome de uma corrente política, ou estou falando diante do indivíduo que está na minha frente. Certo. Diante de uma corrente política, é muito bonito falar isso, né? É o que todo mundo fala. Né? Então você tem que se aceitar. Claro, meu sim, filho, sim, mas sim. Aceitar. presta atenção. Eu não tenho interesse nisso. Lógico. Você chegou no meu consultório, está na minha frente, você está com um drama real, e eu não tenho a pretensão de que todo o universo perverta a percepção e... Eu tenho assim, olha, eu tô olhando pra você e você... Como indivíduo, É claro que você né? pode se fechar Lógico, num grupo de exato. obesos, Indivíduo. você pode fazer uma autorreferência só com obesos e vocês todos se aceitarem. Sim. Se você for pra esquina ao lado, A esquina ao lado não vai. Não vai, cara. não vai. E não vai. cabe, né? a esquina ao lado é a dona Dalva. Muito bom. Você tá entendendo? Então, assim, a minha pretensão é diante do indivíduo. Eu tô olhando pra você. Foi o que eu falei desde o início aqui. Eu não tô fechado em grupo nenhum. Nem de esquerda, nem de direita. Porra, eu tô olhando pra você. E pra você eu sei o seguinte: é melhor você magro do que você gordo. Sim. É melhor você forte do que você fraco. É melhor você inteligente do que você burro. Esse é o conceito de empatia. O meu olhar de amor atravessa a tua presença real hoje. Incorpora isso tudo, entende o que você pode, o que você não pode, entende tuas fraquezas, entende as tuas dificuldades, incorpora isso tudo e te joga para um lugar no qual você vai ter uma instalação mais pacífica, mais feliz. Essa é a coisa. E pode ser que demore 2 anos, Sim, 3 anos, 4 anos. sim. R$1.500, Morgador. Isso Eu é tô- a é. empatia dinâmica. Obrigado. Muito bom. Não, ele pode atender Queremos de só graça. consulta. Ele faz pergunta pra Ele mim. faz permuta. Eu tô na Você me deu camada. uma piscadinha que eu achei o máximo. Eu então. tô na camada. Qual camada? Eu tô na camada que nada é fácil na vida adulta. A vida adulta é difícil. Você não tem o The Secret na a cabeça. gente E sente, ele fala amiga. que ele acredita, Ítalo, tá? eu queria agradecer muito sua presença aqui hoje. Pô, espero que você volte. Pô, que eu falei, Ele tá entrevista parecendo o do- Diogo O cara Nogueira. deu aula com repertório. O cara Meu pôs o Deus. óculos e ficou a cara do Diogo Nogueira, olha. Eu nem Diogo transpirei Nogueira, hoje. encontrei com ele no shopping. Você rende. Ó, deixa eu passar aqui pra você conhecer mais o Ítalo. Ele tem um canal no YouTube, youtube.com/Ítalo Marcilli. Tem também o Instagram, que é Ítalo Marcilli. É um cara legal, um cara que fala a linguagem da galera e Demais. tal. E tem repertório e é bacana a gente tá sempre ouvindo Consultar com ele lá. todos os Ele é lados. consciente. Também Obrigado, vou. meu Mandou velho. bem. Valeu mesmo.